Gravação iniciada, presidente. Bom dia, novamente. Estamos aqui retomando a sessão da manhã do dia 29 de julho de 2020, né, nossa sessão, a parte da manhã, e estão aqui presentes todos os conselheiros, e vamos retomar, como nós havíamos já adiantado quando interrompemos, pelo número 129 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Cecília, e é um recurso da Fazenda Nacional, interessado Denver Impermeabilizantes, Indústria e Comércio Limitado. Presidente, como já mencionado, aqui o recurso é da Procuradoria da Fazenda Nacional, visa rediscutir o fornecimento de auxílio alimentação em desacordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador. Aí, aqui no meu relatório, eu menciono as alegações da Fazenda Nacional e do contribuinte em sede de contra-razões, mas eu vou adentrar ao voto porque a gente tem uma questão de conhecimento e, de repente, não será necessário analisar todas essas outras razões. Em resumo, presidente, aqui os presentes autos, eles tratam de fornecimento de alimentação in natura, e a decisão recorrida tomou como pressuposto essa situação fática, né, na qual foi fornecida a alimentação de forma in natura. Já o recurso da Procuradoria da Fazenda Nacional, no recurso da Procuradoria, sustenta-se que o pagamento aqui não foi, que o fornecimento de alimentação aqui não foi in natura, mas sim em pecúnia. E aí, por essa razão, haveria a incidência das contribuições sociais previdenciárias. Só que aqui no presente caso, analisando o que foi colocado, que foi trazido pela Procuradoria da Fazenda Nacional, eu observei que no relatório fiscal, no item 2.1, consta que aqui a discriminação é contribuição patronal, incidência sobre a parcela in natura fornecida aos segurados e empregados a título de cesta básicas e refeições em desacordo com a legislação. O acórdão de impugnação também trouxe a matéria da mesma forma, como salário in natura alimentação. Na própria emenda da decisão da DRJ traz essa premissa fática. E aí, por sua vez, o recurso voluntário aplicou, né, na análise do recurso voluntário, a decisão recorrida aplicou o ato declaratório número 3 de 2011, por considerar a alimentação fornecida como in natura, razão pela qual foi julgada improcedente a autuação. Então, nesse contexto, eu estou entendendo que não há similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas trazidos pela Fazenda Nacional, de modo que aqui eu não conseguiria identificar uma divergência jurisprudencial, já que são premissas fáticas distintas. Só para entender, Ana Cecília, no paradigma é aqueles casos que coloca igual a in natura, mas na verdade é ticket ou alguma coisa? Não, os paradigmas são em pecúnia. Seco, sem nem falar em pecúnia. O que eu compreendi? O procurador da Fazenda entendeu que houve um erro na análise da matéria e que a matéria, de fato, seria em pecúnia. Eu até achei... Foi por isso que eu fui consultar a impugnação, o relatório, para ver se realmente o erro vem lá de trás e se houve um erro. Pelo que eu entendi, né, pela análise que eu fiz, eu não verifiquei esse erro, essa confusão de matéria, né, de tratar in natura quando, na verdade, era em pecúnia. Eu identifiquei que o relatório menciona in natura, a decisão da impugnação, o acórdão de impugnação menciona, também trata como in natura, por sua vez, o acórdão de recurso voluntário, da mesma maneira, aplica o ato declaratório por considerar in natura. Então, os paradigmas trazidos, que seria na forma de fornecimento de alimentação em pecúnia, eu entendi que não serviriam, né? Sim, agora, ainda que você descobrisse que teve um erro, que... eu não poderia, né? Eu até menciono que a via adequada seria embargos, né? Ok, entendi. Então, a conselheira não está conhecendo do recurso. Exato. O conselheiro Mário, você terminou? Terminei, presidente. Conselheiro Mário. Eu já vi... Acompanho a conselheira Ana Cecília. Alguma dúvida, Maurício? Não, é que eu já vi alguns acordos e colegas entendem que em dinheiro é in natura. Isso que eu pensei. Então, aí a questão era ver se no recorrido, se ele não faz alguma menção a que
tenha sido pago em dinheiro e ainda assim está chamando de natura, porque aí não é. Aí o paradigma seria... Esses casos aí acontecem às vezes quando é pago na forma de ticket, né? Que muitas vezes para um equipara, né? Para alguns equipara a in natura, para outros. Aqui, pelo que eu compreendi, não. Até no acordo recorrido, só para... Não, o acordo recorrido não faz essa equiparação, não. O relatório fiscal fala em cesta básica e refeição. No relatório fiscal trata in natura também, no item 2.1. O relatório fiscal fala que, em concreto, foi cesta básica e alimentação? E refeição. Então, tudo bem. Aí, refeição in natura. No item 2.1 ele fala incidência sobre parcela in natura fornecida a título de cestas básicas e refeições em desacordo com a legislação. Tá. Então, de fato... O relatório fiscal utiliza a expressão in natura. Sim, e aí a DRJ e... Eu comentei porque eu já vi situações em que o colega entende que dinheiro é in natura. Pagar em espécie é in natura. Mas se o fiscal disse que foi cesta e refeição, então... é o in natura clássico, que pelo menos eu entendo que seja, né, in natura. Então, tá tranquilo. Mas ainda que na ação fiscal falasse que é em dinheiro, em ticket, o que for, e se o acórdão falou que é in natura e não fez essa ressalva, aí serviria. Eu digo, sim, o acórdão teria que dar alguma... coisa que tem que resolver por embargo, né? O acórdão teria que dar alguma... dá a entender que ele estaria também equiparando o dinheiro a in natura. Perfeito, para possibilitar. Então, a gente não tem como ir na ação fiscal em outra peça. A Cília foi só para confirmar, mas ela sabe que isso... eu queria só identificar se realmente houve um equívoco, mas isso não mudaria, porque a premissa que ficou estabelecida no acordo recorrido é de que o pagamento foi in natura, né? Sim. E ficou claro, Maurício? Ficou claro? Sim, presidente. Obrigado, Cília. Tá, obrigado, então o conselheiro Mário já votou, o conselheiro Mário já votou? Já, né? Ele acompanhou a relatora, né? Conselheira Ana Paula, desculpa. Eu vou acompanhar a relatora também. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora, presidente. Conselheiro Maurício. Com a relatora, presidente. Conselheiro João Vitor. Com a relatora. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, no 129, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, então, iríamos para o 130, que era de relatoria do conselheiro Mário, porém, foi retirado de pauta por solicitação da Fazenda Nacional. Seria Tec Piso do Brasil, limitada. O contribuinte era um recurso da Fazenda Nacional. Agora, então, passamos para... o número 131 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Paula, VIX Logística. Vista para a conselheira Maria Helena, convertida em vista coletiva. A relatora conheceu do recurso especial e lhe negou provimento, acompanhada pelos conselheiros Ana Cecília, João Vitor e Rita. Divergiram quanto ao mérito os conselheiros Mário, Pedro Paulo e Maurício, que deram provimento. Nesse ponto, houve pedido de vista, enfim, é um pedido de vista, não é isso? Vista minha. Eu acho até que eu fiz o voto visto, deixa eu olhar aqui. Normalmente eu faço. Sim, conselheira pode fazer um resumo, né? E aí a gente pode fazer o resumo do relatório, do voto, e aí passo para a revisora. Esse era um processo que a gente discutiu previdência complementar, salário indireto. O resuminho dele, ele tem a gente está discutindo aqui questões de salário indireto. Na Câmara Baixa, houve a exclusão da contribuição previdenciária sobre o plano de previdência privada. A Fazenda Nacional, ela interpôs o recurso especial discutindo justamente essa questão do salário indireto, quais seriam as condições ou não, né, para ser reconhecido. Eu trouxe a discussão para vocês justamente porque o fiscal ele faz uma análise de que não haveria sido extensível a todos, e nós ficamos discutindo a questão de se a idade seria ou não um problema, porque tem uma restrição nesse plano, né, que era para as pessoas que poderiam fazer parte dele. Então, se vocês olharem, até eu coloquei uma imagenzinha que depois eu tenho que, na hora de formalizar, eu tenho que descrever ela, né, que é uma imagenzinha que traz ali a distinção dos grupos, para vocês lembrarem do que se trata.
Então, se vocês verem ali, ele vem trazendo o grupo 1, empregados com salário igual ou superior a 2.201 e idade entre 14 e 55 anos. O grupo 1A, que seriam os empregados com salário igual ou superior a 2.200 e idade maior aos 56 anos e menor ou igual a 60. E o grupo 2, que seriam os empregados com salário igual ou superior ao teto do salário de contribuição praticado pelo INSS e inferior aos 2.201, que é o primeiro grupo, né? Então, ele fez uma divisão entre valores ali, as pessoas que estariam na renda da categoria, que é a primeira, ali próxima ao valor do salário mínimo, o 2.201, que é um limitador que eles colocam para a segunda faixa salarial, e os valores superiores. Mas a grande discussão que eu acho que até ficou, se eu estiver errada, o Mário me corrige, mas foi até uma ponderação que o Mário fez a respeito da idade, que acho que nos gerou toda essa situação, que era a idade dos 60 anos, porque ali ele está limitando as pessoas com acima de 60 anos a poderem participar do plano, né? Eu até deixei em amarelo algumas considerações que a gente tratou durante o julgamento, que se seria, então, com a evolução possível, né, após a emenda à Lei Complementar 109, a gente incluir ou não essa questão das divisões dos 60 anos. E aí, então, acho que é isso, doutora Maria Helena. Só para fazer um resumo, acho que foi mais o que a gente discutiu mesmo na sessão passada. Sim, aí o seu voto, só para poder passar para a revisão, para o meu... Eu conheci e neguei provimento ao recurso da Fazenda. Tá. Então, posso então passar para a revisão? Eu até colei aí o voto vista, meu, só para explicar aqui a minha questão, tá? A gente olha a situação do acordo recorrido, né? Em nenhum momento eu consegui entender do voto que se estava admitindo que poderia ser só para um determinado grupo, certo? E que isso aí seria possível irrestritamente, certo? Porque ele explica o porquê. Diz, olha, em relação à questão do limite, esse limite como é que se diz? É compreensível porque as pessoas já estariam abaixo desse limite, e se a previdência complementar é para complementar, já está abaixo do limite, já seria... Isso não teria sentido, né? E a questão da idade, assim, é porque realmente isso é uma coisa, onera bastante essa questão, porque a pessoa já está muito próxima aí da questão da aposentadoria. Então, eu não vi aí uma defesa no acordo recorrido, nesse sentido de que seria amplamente ou irrestritamente, genericamente, possível não ser para todos, certo? Eu não vi essa característica. Aí, enfim, o acordo ele diz assim, ó, diante disso, não oferecimento pela recorrente da Previdência Privada Complementar a empregados e dirigentes que possuam maiores de 60 anos de idade, que se dá tão somente pela questão atuarial, sendo de conhecimento público que os planos após tal faixa etária são extremamente custosos, necessário que tal particularidade seja considerada para afastar a exigência de que todos os trabalhadores da empresa tenham o plano a eles oferecidos. Vejam que não é uma coisa genérica assim. Então, pode, certo? Ele não disse isso. O mesmo raciocínio é realizado para afastar a exigência de oferecimento do plano para aqueles que sequer recebem valor acima do teto do RGPS. Não é razoável que os empregados e dirigentes que recebem menos que o teto para a contribuição à Previdência oficial, possam aderir a plano de Previdência complementar. Neste idêntico sentido, inclusive, a decisão da segunda turma da Câmara Superior, consoante já apresentado neste voto. Certo? Então, eu precisaria que daí tivesse um paradigma que pelo menos aproximasse uma situação para eu dizer assim, ó, nessa situação parecida, com todas essas justificativas que foram feitas aqui, mudaria o resultado. É isso que a gente tem que ver. Inclusive, o que a gente precisa saber se mudaria ou não o resultado é de quem está pedindo para mudar o resultado, que é o recorrente. Ninguém está pensando em mudar resultado de paradigma.
Por isso que a gente fala, por exemplo, o anacronismo, e tudo é sempre em relação ao paradigma. Não aquele que quer mudar, porque para ele mudar, ele pode trazer algo até que nem tenha sido, vamos dizer assim, aplicado no recorrido, mas que tem a ver com aquela matéria, Então, com esse espírito, eu fui olhar, eu não vi aqui uma situação assim, se dissesse, olha, pode ser mesmo, ele pode. Isso não é óbvio aqui se aceite essa previdência, certo? Aí, acontece que aqui no acórdão paradigma, o 205.00762, vejam o que diz o voto vencedor, ó. Tanto a Lei Complementar 109 como a CLT cuidaram de tratar das matérias que lhe competiam, regime de previdência complementar e relações de emprego, respectivamente. As regras de natureza tributária permaneceram na legislação que trata das contribuições previdenciárias. O requisito ser disponível à totalidade dos empregados dirigentes é compatível com a desvinculação do salário. Caso a empresa pudesse selecionar os benefícios do programa de previdência complementar, os valores passariam a ter natureza de gratificação e, portanto, integrariam a remuneração do empregado. A premiação de alguns empregados, deixando os demais de fora, é instrumento de incentivo para a permanência e produtividade, o que flagrantemente constitui gratificação. Não foi isso que... Isso não tem nada a ver com um acordo recorrido. E aí a gente percebe que quem fez esse voto é o conselheiro Júlio. Não sei se vocês lembram, quem já estava aqui no CAF na época que ele fez uma palestra, lembra sobre isso? Que ele mesmo disse que tinha situações que ele entendia que tinha que ser para todos. Você lembra? Era um painel, alguma coisa sobre essa questão, e a Lei 106, no início a gente era a nossa problemática, depois até a gente já ultrapassou, né, com vários votos depois sobre a Lei Complementar 106. Mas ele dizia assim, não, até eu me lembro que ele citava um exemplo exatamente da questão de quem está abaixo do limite. Quem está abaixo do limite. Assim, por que teria essa complementação para quem está abaixo do limite, entendeu? Então, claro que isso aí não tem nada a ver, a gente tem que ver o que está aqui, né, é o voto dele. Mas eu quero crer que aqui nesse caso era um caso de prêmio, se escolhia quem era, coisa que não tem a ver aqui, inclusive tem 60 anos, pode ter gente da diretoria, gente de qualquer setor, né, não se está pensando como uma premiação, né, porque qualquer um pode estar com mais de 60 anos, né? Não é exclusivo de um determinado grupo de prêmios, enfim. Então, eu entendi que esse aí não teria eu não entendi essa similitude, não. Aí, nesse segundo, o segundo não foi analisado. Não foi analisado esse segundo paradigma. Então, teria que, no caso, fazer uma complementação. Exatamente, eu acho que eu estaria encaminhando por isso. Eu entendo até que nem teria, porque aqui está dizendo aqui, ó, no mérito, relatórios, no mérito discorre sobre a sistemática adotada pela recorrente ao estipular quais participantes fariam jus ao plano de previdência e insiste no entendimento de que não há incidência de contribuições sobre os valores pagos a esse título, já que tal pagamento não se enquadra na definição legal. Estou só colocando como ilustração, porque eu não posso, em primeira mão, analisar isso aqui, porque é a competência do presidente, né? Aí voto. No mérito, a recorrente não nega que realizou despesas com pagamentos de previdência para alguns de seus empregados, mas apenas entende que tais pagamentos não se incluem no conceito de remuneração. Verifica-se que as despesas efetuadas pela empresa com a previdência de alguns de seus empregados se originaram em decorrência única e exclusiva do vínculo laboral. A recorrente alega que a pretensão da fiscalização vai contudo a situação ocorrida na empresa não é aquela prevista na legislação, já que estou demonstrado pela fiscalização que o plano de previdência privada adotado não atinge a totalidade, sendo restritivo, fato esse não negado. Aparentemente, assim, não vou dizer se daria, não, mas assim, ele fala assim, pensar alguns, né? Na verdade, não foi pensou alguns. Algum grupo, essas duas categorias foram excluídas e tiveram vamos dizer, uma fundamentação no acórdão recorrido para isso aí. Ele não está genericamente. E o primeiro, que foi o único analisado, está dizendo ali que não pode ser como um prêmio. Não creio que tenha sido essa a situação do acórdão recorrido. Então, por esse primeiro paradigma, eu acho que não poderia conhecer, porque eu não tenho
certeza de que esse colegiado, analisando isso aqui, ele iria entender da mesma maneira. Eu entendo que ele está falando ali que não pode ser um prêmio para alguns, e não se viu essa característica aqui no acordo recorrido. E aí, como não foi analisado o segundo, eu encaminharia para um complemento, né, de admissibilidade. Esse seria meu entendimento. Então, eu estou aqui levantando essa preliminar de conversão do julgamento em diligência à Câmara recorrida para que se analise o segundo paradigma, com mais profundidade, né, que eu li muito rapidamente, até porque aqui eu não vou fazer essa análise, não foi feita pelo presidente. Eu não tinha analisado a similitude por esse ângulo, mas eu posso adequar e fazer o pedido da complementação por aqui. Posso fazer isso? Ok. Aí, então, a relatora reformularia, é isso? Isso, reformularia para fazer, então, o pedido do complemento. Porque a primeira leitura que eu fiz, eu não achei que não tivesse similitude, porque eu analisei genericamente. Mas analisando as questões das restrições que não há dentro do plano, como a senhora comentou, que daí combina até com o mérito que eu estou julgando, né? Com o que eu digo no mérito, que daí, por acaso, né? Eu digo assim, tem relação com o que eu aponto no mérito. Então, eu posso reformular, então, e fazer o pedido da complementação. Aí tem... Conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Com a relatora. Então, eu também acompanho, né, como já tinha proposto. Então, vamos colocar assim, por unanimidade de votos, não é isso? Converter o julgamento em diligência a dito COJU para devolução à Câmara de origem para complemento da admissibilidade do recurso especial. Aí, Ana Paula, do recurso especial, vou colocar assim genericamente, você bota bem específico, tem que ser este paradigma, né, que foi analisado. Aí, se você quiser pegar até aqui, eu já até fiz até o porquê do outro, né, a gente sempre faz uma análise assim, porquê, né, porque se o primeiro dissesse assim, categoricamente, qualquer coisa pode, e esse dissesse assim, qualquer coisa não pode, aí esse assim, até falou um pouco de forma mais genérica, mas ele vai e diz assim, com efeito não pode ser um prêmio. Aí eu também não sei se ele, nesse caso, ele iria aceitar ou não, né? Eu não posso dizer assim categoricamente. Na admissibilidade, toda vez que a gente responde essa pergunta com uma dúvida, tem hora que a gente responde categoricamente para dizer assim, não mudaria. Ou você pode dizer assim, depende, aí isso também já não serve, né, para a questão da admissibilidade. Ok, gente? Podemos passar adiante? Sim. Tá, agora esse foi o 131, né? O 132 é de relatoria do conselheiro Mário. E é um recurso da Fazenda Nacional interessado no serviço de apoio às micro e pequenas empresas de São Paulo. Ok, presidente. Vou começar lendo aqui o início do relatório, né, porque eu acho que daqui já dá para a gente compreender bem essa situação. Fatos de autoinfração de contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e aquelas destinadas ao custeio do pagamento decorrente do grau de incidência laborativa
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem como correspondente a terceiro, salário, educação e INCRA. Segundo o relatório fiscal, os fatos geradores das contribuições apuradas correspondem ao pagamento de salário e utilidade na forma de prêmio de seguro de vida em grupo para os segurados empregados, sem a devida previsão em acordo ou convenção coletiva. Aí nós temos aqui nós estamos diante de um recurso especial da Fazenda Nacional. Eu apresento aí o acórdão, a ementa do acórdão recorrido e o resultado. A Fazenda Nacional, ela entrou com recurso visando rediscutir a matéria não incidência de contribuição previdenciária sobre valor pago a título de seguro de vida em grupo, e aí trouxe um paradigma que trata efetivamente da questão do seguro de vida em grupo, mas aí nas razões recursais, talvez por ter, sei lá, reproduzido as razões recursais de algum outro recurso, nas razões recursais vem o seguinte: trata-se de auto-infração, consciência no dia 11/12/2008, relativa ao imposto de renda pessoa física, referente aos anos calendário 2004, 2005 e 2006. Conforme descrição do fato e enquadramento legal constante do auto-infração, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada a classificação indevida de rendimentos tributários na declaração de ajuste anual, como sendo rendimentos isentos e não tributários, referente às diferenças percebidas quando a conversão da URV, em 1934, pagas em 36 parcelas mensais a partir de janeiro de 2004 e etc. E no terceiro ponto aí do relatório, que trata ainda das razões recursais da Fazenda Nacional, disse o seguinte: observa-se a nítida divergência pelo cotejo das emendas. Eu até acho que existe mesmo. Aí a divergência ela é configurada da seguinte forma: enquanto a decisão recorrida entendeu que sobre a diferença de remuneração, diferença de URV paga não incidente em imposto de renda da pessoa física, em razão de uma interpretação extensiva da decisão do Supremo Tribunal Federal, que se considerou isentos tais verbas pagas aos membros da magistratura federal, o acórdão paradigma proferido pela segunda turma da segunda Câmara da segunda sessão do CAF, em sentido diametralmente oposto, considerou que sob o abono variável, também diferença de remuneração paga, de remuneração incidente sobre que incide sobre o imposto de renda da pessoa física, haja vista a vedação da extensão da base em analogia em sede de incidência tributária. Então, deu para perceber aí que, embora o paradigma seja igualzinho, houve aí uma confusão nas matérias. A matéria é uma matéria completamente diferente, então eu estou entendendo que não houve aí o atendimento dos pressupostos necessários para o segmento do recurso especial da Fazenda Nacional. Em virtude disso, eu não estou conhecendo desse recurso. E foi trazido também isso no Contra-Razões? Foi? Deixa eu ver o que tem. Não tem. É só para... Em Contra-Razões, o contribuinte fala assim, ó: muito embora haja equívoco da recorrente ao referir-se à situação estranha e não discutida nos autos, entendeu o julgador ACO que o paradigma trazido trata de situação análoga ao presente caso, dando seguimento ao recurso especial de divergência por meio do despacho número tal. Aí o contribuinte ele não fala muito mais em contra-razões, mas indica que houve um equívoco na indicação da matéria. Sim, conselheiro Mário, então, está não conhecendo do recurso, né? Conselheira Ana Paula. Eu vou acompanhar. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho também. Conselheira Rita. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, 132 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer. Bom,
Agora passamos, então, para os processos números 133 e 134, que são de recurso do contribuinte, o contribuinte é Águas de Nova Friburgo Limitada, de minha relatoria. Eu acho que eu já coloquei aí, né? Creio que já coloquei. Deixa eu pegar aqui. Então, o 133, os processos são praticamente idênticos, né, os recursos, o muda um pouquinho só porque, embora seja até o mesmo relator da turma ordinária, o julgamento teve um espaço de tempo entre um e outro, de quase um ano. E aí, o segundo, do 134, ele saiu um pouquinho diferente, mas não altera em nada aqui o entendimento sobre isso. Não. Então, eu vou só fazer um resumo, certo? O presente processo trata dos débitos. São dois débitos, está em julgamento aí, desse quadrinho que eu faço aí, né? Os debicários 37.158.644.5, segurados, e 37.158.643.7, patronal, certo? Que é o número 134 da pauta. E eles é referente à parte dos segurados, incidentes sobre remunerações pagas ou acreditadas aos segurados empregados a título de vale transporte e seguro de vida, também é seguro de vida, no período de 1 de 2004 a 12 de 2004. E na turma ordinária foi dado provimento para o vale transporte e foi mantida a tributação sobre o seguro de vida, certo? E aí, então, o contribuinte apresenta o recurso para rediscutir a incidência de contribuição previdenciária sobre o seguro de vida em grupo, e foi dado seguimento, enfim. O que é Então, vou fazer um resumo já, porque a questão é basicamente essa, tá? Na ação fiscal, o que foi o óbice, né, para que ele fosse incluído no salário de contribuição, é que não foi previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Não foi previsto. E aí, então, se cobrou a contribuição previdenciária. Bem, então, o contribuinte, ele vem, então, em todo o seu recurso, ao longo do seu recurso, ele vem pedir, tem alguma dúvida, posso já adentrar? Ele pede, né, que se adote o posicionamento do ato declaratório da PGFN, que nós já conhecemos aqui, que foi um parecer, depois originou o ato declaratório, no sentido de que a Fazenda não deveria recorrer, enfim, de situações em que tiver, embora não previsto em acordo ou convenção coletiva, né, se trate, no caso de seguro, embora não previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, se não houver, se foi pago sem que haja individualização do montante que beneficia cada um dos segurados, então poderia ultrapassar isso e não recorrer, certo? Era nesse sentido. Então, esse parecer, tanto o parecer quanto o ato declaratório, nós até aplicamos esses atos aqui, eles têm essa condição, né? Desde que, sem que haja individualização do montante que beneficia cada um deles. E aí, a questão, eu tenho já vou logo partindo para a questão, basicamente é essa, né? Para a questão do conhecimento. Por quê? Veja, o recurso é tempestivo, o restante perquirice atende aos demais pressupostos de conhecimento. Foram oferecidas contra razões tempestivas. O que o contribuinte pede, basicamente, é que se ultrapasse essa questão de não ter sido previsto em acordo coletivo e convenção, em função, inclusive, desse ato que ele pede, no final do pedido dele, ele pede isso aí.
E no outro processo, ele também tem uma alegação, ele faz alegação nos dois, mas nesse aqui não tem. É que no outro processo, eu falei para vocês, era o mesmo relator, mas ele diz assim, ele fala de um jeito no voto que dá a impressão que ele está falando uma coisa, mas eu nem entendi que fosse isso. Ele diz assim, olha, a lei manda que seja previsto em acordo ou convenção coletiva e que seja extensível a todos os empregados, né, abrange todos os empregados. Ora, não está previsto, assim, o seguro tem que estar previsto, o seguro extensivo a todos os empregados tem que estar previsto em convenção e acordo. Não está previsto em convenção e acordo esse seguro, muito menos extensível a todos. Eu acho que ele quis dizer o seguinte, que se no acordo, convenção, nem tem a previsão do seguro, é óbvio que não pode estar dizendo que, inclusive, o seguro seja extensível a todos. Mas, realmente, não há essa acusação, né? Nunca houve isso nos autos de infração, é a mesma ação fiscal, tanto assim que os recursos são seguidos, os processos são seguidos, né? E não tem isso, não, é só mesmo falta de registro, falta de previsão na convenção em acordo coletivo. E aí o contribuinte pede que se ultrapasse isso, ele diz assim, não, ele fala isso nos dois, mas é só, quando a gente olha esse aqui, ó, por exemplo, esse que eu estou colocando aqui, como o acórdão fala, ele diz aqui, ó, ele fala que a lei é isso mesmo, ele diz assim, ó, a lei diz que previsto em acordo e seja disponível a totalidade. Aí quando ele diz assim, ó, sobre as condições necessárias para que o seguro de vida se qualifique no que consta no inciso 25, assim se manifestou o auditor fiscal. Ele está dizendo, não se encontra previsto em acordo ou convenção. E ele ali sublinha e negrita. Então, ele mesmo, eu entendo que aqui ele está mostrando o que foi o descumprimento que o auto de infração considerou, certo? Então, eu não vejo aqui que ele estivesse estendendo alguma coisa, né? Mas, de qualquer forma, o contribuinte diz, não foi extensivo a todos, isso nem foi objeto da acusação. E só no segundo acórdão que ele faz esse adendo, mas isso daí não é a questão principal nesse processo, né? A questão é que o contribuinte pede que se releve essa questão da falta de previsão, porque assim faz o ato declaratório e o parecer, certo? Bom, no recurso especial, ela defende isso, né? Ela diz assim, por fim, reiterando a necessidade de aplicação do ato declaratório 12 de 2011 da Procuradoria, de modo que seja dado provimento ao presente recurso. Então, agora, eu já vou colocar o meu voto em relação à questão do conhecimento, tá? Entretanto, o acórdão recorrido, embora prolatado em 20 de 11 de 2013, e o outro já foi em 2014, do outro processo, sequer menciona o ato declaratório PGFN 12 de 2011, o que, por si só, não constituiria impedimento à aplicação desse ato, certo? Não é o fato dele não ter colocado, certo? Por quê? Até, inclusive, nós já tivemos recurso aqui, um da conselheira Rita e outro da conselheira Ana Paula, em que ninguém triscou também nesses atos. E aí, os paradigmas trazidos nesse processo eram paradigmas, assim, um que já falava assim, ó, para mim não precisa estar previsto, que eu estou acompanhando o STJ, mas nem usou ato declaratório, falou assim, para mim não precisa estar previsto, e porque eu entendo que não precisa, ou seja, a divergência era só isso, e aí se conheceu, e aí no conhecimento se aplicou o ato, porque naquele caso, aí já se poderia ver, porque já tinha sido conhecida essa matéria, né? Só tinha isso, não tinha nada de se é ou não, se pode ou não individualizar o montante, nem isso tinha, a única questão era não estar previsto. E aí, na hora que a conselheira Rita vai e se conheceu, né, porque o paradigma realmente dizia que não precisava estar previsto, ela então foi adiante e já viu que podia satisfazer as condições do ato declaratório e aplicou. E o outro, da conselheira Ana Paula, já no acordo recorrido, já se tratava disso, não pelo ângulo do parecer, mas já dizendo que era um seguro coletivo, enfim, que o seguro era coletivo, era um seguro só, e para todos, né, abrangendo todos os empregados, então que poderia ser, já porque o judiciário já falava isso, então não se precisava nem do ato declaratório, mas
se conheceu, se trouxe um paradigma, se conheceu, e depois de conhecer, pôde-se olhar o caso concreto, ir lá no auto de infração, onde fosse, para verificar se tinha ou não. Agora, eu estou aqui falando em sede ainda de admissibilidade de conhecimento, que eu tenho aqui cara crachá, acordo recorrido, acordo paradigma, certo? Então, eu tenho que ter pré-questionamento, porque eu tenho que, para eu poder saber se tem ou não tem divergência, eu tenho que saber como que o acórdão recorrido se pronunciou sobre aquilo. E no caso do acórdão recorrido, foi secamente a questão de não estar previsto no acordo de convenção, certo? Então, por exemplo, esse paradigma que foi no processo da conselheira Rita, lá que a gente deu provimento, depois que a gente entrou no mérito, era um caso bem seco mesmo, que dizia simplesmente que não precisava de estar previsto em acordo de convenção, certo? Bem, nesse caso aqui, ó, o acordo recorrido, ele foi prolatado depois do parecer, mas não trata disso. E aí, só que, se esse ato declaratório dispensasse de forma genérica, ainda podia ser que tivesse uma forma de se verificar aí uma divergência, mas o ato declaratório, ele tem uma condição, ele diz, sem que haja a individualização do montante que beneficia cada um deles. Então, realmente, ele admite que ultrapasse essa falta de previsão. Aí, eu seguindo aqui, estou colocando aí o ato declaratório, né, que foi em função já do parecer assinado pelo ministro. Com efeito, essa questão da individualização ou não, do montante que beneficia cada um dos empregados, não foi tratado no acordo recorrido, simplesmente porque o citado ato declaratório não foi aventado quando o julgamento do recurso voluntário. Tal omissão revela-se crucial quando do exame do conhecimento do recurso especial, conforme será explicitado. Para que seja demonstrada a alegada divergência jurisprudencial, é preciso que a matéria recursal seja pré-questionada, de sorte que seja possível comparar o que foi decidido nos acordos recorrido e paradigma, a ver se a solução diversa adotada no paradigma lograria alterar a decisão aplicada no acordo recorrido. Essa determinação regimental que está aqui, que exige o pré-questionamento. Lógico que não pode ser uma divergência assim, é seguro de vida. Enquanto no acordo recorrido se manteve a exigência, no acordo, inclusive, se manteve, só se analisou a questão de tal ou não previsto em acordo ou convenção. Enquanto isso, no paradigma se deu o provimento. Ora, a gente, basicamente, o que se vê, o que a gente aqui vai dirimir são as teses interpretativas, e isso tem a ver com a motivação, é óbvio, de cada um. Bom, no presente caso, a contribuinte indicou como paradigma os acórdãos números 2301, 04093 e 2401, 03641. Quanto ao primeiro, convém trazer à colação os seguintes trechos. Eu já vou logo adiantando os dois pareceres, os dois paradigmas, nenhum deles discorda, nenhum deles demonstra divergência naquilo que foi tratado no recorrido. O que foi tratado no recorrido? Tem que estar previsto em acordo ou convenção. Quanto a isso, os acordos são expressos, os paradigmas são expressos em dizer que eles concordam com a autuação, e eles só abrem mão disso em função do parecer. E por quê? Certo? E por quê? Se o parecer abrisse mão genericamente, eu acho que aí poderia. Mas eles abrem mão porque eles passam em revista a questão de tal ou não identificado o montante de cada um. Por quê? É a turma ordinária. A turma ordinária tem cognição plena. A turma ordinária pode ir lá no acordo, na autuação, em qualquer peça, certo? Pode, vamos dizer assim, dentro da matéria de recurso, ela tem cognição plena, então ela poderia ver isso efetivamente. Na Câmara Superior, a gente tem cognição restrita à demonstração de divergência, então tem que seguir esse íter, né? Então, aqui o que fala no primeiro paradigma, diz assim, a isenção concedida pela legislação exige que o benefício esteja previsto em acordo ou convenção coletiva e seja disponibilizado à totalidade. Até aí ele não tem nenhuma divergência com o recorrido disse isso. Aí diz assim,
Entretanto, em homenagem ao princípio da eficiência e diante do ato declaratório, dispensando aquele órgão de recorrer quando o lançamento tratar de seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja individualização do montante que beneficia cada um deles, adotamos entendimento similar. Ou seja, ele não vejo nenhuma divergência em relação. Qual é a divergência? É essa aí, que diz assim, então, quando tem tal coisa, a própria Fazenda Nacional já relativizou. Tipo, quem sou eu para ficar aqui mantendo? Eu não posso falar, colocar isso e dizer, vamos dizer assim, para estabelecer uma divergência aí, porque eu não tenho esse pedaço no acórdão recorrido. Eu não tenho esse pedaço. Bom, aí no voto já diz assim, portanto, são requisitos. Previsão em acordo coletivo está disponível à totalidade. Aí ele vai lá e vai dizer, portanto, mesmo não concordando com as conclusões, veja, ele não concorda. Ele não concorda, ou seja, ele está só submetendo porque ele atendeu aquele requisito do parecer. Não sei se aí ficou claro. Então, eu entendo que esse eu não tenho como demonstrar essa coisa. Porque para eu dizer assim, esse acórdão aqui mudaria. Então, eu estou passando por cima disso e eu vou, em nome do parecer, eu estou me dobrando. Aí, para eu saber se teve ou não igual para todo mundo, se foi ou não, houve diferenciação, eu vou ter que ir aonde? No auto de infração. Não dá para fazer isso, né? A gente não admite isso para qualquer um dos lados, né? Certo? Aí, bom, hein? O lançamento, a motivação dele foi a... a motivação foi só a falta das duas coisas. Aí é que tá, Rita. Para eu ultrapassar e dizer assim, isso nem foi uma acusação. Eu tenho que primeiro saber se eu tenho ou não a divergência. Eu não tenho. Eu não posso pular isso. Entendeu? Se a gente desse... Não, Rita, se você pegar aqueles outros que eu falei, na hora, depois de estudar segmento, porque foi um paradigma que dizia simplesmente que não precisava estar previsto, que ainda adotava as decisões do STJ, o que foi até decisões que acabaram dando origem aos pareceres e tudo da PGFN. Aí, depois disso, aí sim, foi se dizer assim, olha, mas mesmo que tivesse sido o caos, enfim, não foi tratado. Mas é porque se não foi uma imputação, se a imputação fiscal não tiver passado por essa questão específica, o colegiado não ia se debruçar realmente sobre isso, né? Está sem áudio. Você está sem áudio, doutora Marilene. Não foi nem suscitado, mas aqui, na parte que ele tratou, ele está sendo igual. Se ele dissesse assim, olha, que bom que tem um parecer, porque basta o meu posicionamento, que eu também entendo que não é. Não, ele não está dizendo isso. Na única coisa que o acordo de acordo falou, ele está convergindo. Entendeu? Esse que é o problema, não é fácil, não. Aí, bom, eu digo assim, no caso desse primeiro paradigma, não há divergência em relação ao que foi decidido no acordo recorrido, já que para ambos teria de haver previsão do seguro em acordo ou convenção coletiva. Com efeito, no paradigma, só foi dado provimento ao recurso em atendimento ao disposto do parecer e no decorrente ato, e mesmo assim, após a constatação de que a fiscalização não havia trazido elementos que demonstrassem a individualização do montante que beneficiava cada um dos empregados, considerando-se assim a ausência de individualização, e com isso excluiu-se a rubrica do salário de contribuição. Só para... Né, eu fui lá e olhei, e é individualizado. Você tem lá inúmeros demonstrativos, com cada um é um valor. Não tem isso. Eu fui só para olhar, porque eu achei que ia ter alguma pergunta sobre isso, mas ainda que eu fosse, né? E aí eles foram, nos casos do paradigma, não havia. Bom, quanto ao segundo paradigma, já se fala aqui na emenda, conforme ato declaratório, seguro em grupo contratado, do governo, sem que haja individualização do montante, afastando-se, então, aí lá diz no voto assim, eu acho que até o voto da conselheira Elaine, embora tenha autoridade fiscal seguido a estrita observância legal
que define claramente nos limites para que o seguro de vida em grupo esteja desvinculado do conceito de salário de contribuição, indicando na lei a necessidade de previsão em acordo com a convenção, convém analisar a questão de forma um pouco mais aprofundada, inclusive quanto aos atos emanados da Procuradoria da Federação Nacional. Aí ela vai, na mesma linha do outro, diz, ó, analisando a apólice, né, identifica-se que não se trata de seguro individual, mas um seguro único, que atende a todos os empregados na empresa, estabelecendo o valor máximo de seguro. Tá aí. Então, lembrando que isso aí é turma ordinária, cognição plena, pode perfeitamente se ir lá no auto de infração e vasculhar e olhar. E aqui, já vou dizendo, o contribuinte juntou, não sei se é nos dois processos, mas pelo menos em um, ele juntou uma apólice de 2006, mas é 2004. Ele juntou uma apólice que aparentemente seria assim, para um seguro de um mês ali, Mas, 2006, ele diz que não conseguiu trazer todos os documentos porque por causa da enchente de Nova Friburgo. Certo? Então, trouxe, inclusive, anúncio, matéria de imprensa, enfim. Então, é essa situação. Eu estou entendendo aqui que, na parte que o acordo tratou, ele não demonstrou divergência. Agora, para eu agora fazer isso, eu não vou fazer, porque eu não faço isso para... Né, a gente não faz também isso para nenhum recurso se vai atrás para agora estabelecer uma divergência pelo que está no auto de infração. Aliás, não é nem pelo que estaria no relatório, eu fui nos demonstrativos, né, eu tive que ir nos demonstrativos. Mas, se trouxesse um paradigma como esse da conselheira Rita, que fosse só pela questão do que foi decidido, né, que é se tem ou não que está previsto, aí, ultrapassando o conhecimento, creio que poderíamos, igual aquela questão nós vimos do auxílio alimentação, que tantas vezes depois que a gente ultrapassa o conhecimento, a gente vai e diz, mas era isso, era aquilo, certo? Então, por esse motivo, eu não estou conhecendo do recurso. Eu acho que não tem como eu verificar aí, não foi demonstrada divergência. Bom, ficou alguma dúvida? Posso tomar os votos? Conselheiro Mário. Acompanho. Conselheira Ana Paula. Doutora Marilena, eu quero pedir vista, porque eu fiquei um pouco confusa, e aí eu vou pedir vista para dar uma olhadinha, porque eu fiquei um pouco confusa na questão da divergência, então eu vou deixar para olhar no próximo mês. Ok. Então, no 133 e 134, né, eles são iguais, já falei que a diferença só é uma coisa que o relator faz um voto um pouquinho diferente, mas eu nem entendi que ele tenha dito ali que ele está... Ele diz assim, tem que ter previsão em acordo coletivo de seguro em grupo para todo mundo. E assim, se nem tem no acordo, convenção muito menos tem, que é para todo mundo, é nesse sentido, mas não foi causa e ninguém disse que foi, e não tinham agregado algum fundamento aí, né, na decisão. Bom, no primeiro viram ali que eu coloquei, que ele mesmo já sublinhou e negritou que tinha sido naquele caso, né? Então, vista para a conselheira Ana Paula, convertida, isso é para o 133 e 134, convertida em coletivo. A relatora votou por não conhecer o recurso. O recurso acompanhada, né, pelo conselheiro Mário, não foi, Mário? Pelo conselheiro Mário. Exatamente. Mário. Então, nesse ponto, houve um pedido de vista, não houve mais manifestação dos conselheiros nem sobre conhecimento, nem sobre mérito, tá certo? E o 134 é item 133. Agora, o 135 da pauta. Vamos, então, para o 135 da pauta, de relatoria do conselheiro João Vitor, recurso da Fazenda Nacional, interessado Fundação de Administração e Pesquisa Econômico-Social, FAPES.
Bom, esse processo como já mencionado pela presidente, um recurso especial da Procuradoria. A matéria é retroatividade benigna. O lançamento foi de contribuição de segurados, empregados e prestadores de serviços. E a Fazenda Nacional visa, através do recurso especial, a aplicabilidade do procedimento hoje já previsto na súmula CARF 119, em função, então, até da existência da citada súmula. Eu dou provimento ao recurso fazendário para determinar que a retroatividade benigna seja mensurada mediante a comparação das multas aplicáveis antes da MP 449/2008 e Lei 11.941, que seria o somatório das multas por descumprimento de obrigação principal e acessórias, então antes da vigência da medida provisória da referida Lei 11.941, com a multa posteriormente, então, instituída por estes últimos diplomas normativos, que é a multa de ofício 75%. Então, voto por conhecer e dar provimento ao recurso, aplicando, então, o enunciado da súmula CARF número 119. Obrigada. Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator. Conselheira Ana Paula. Eu também acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheira Rita. Relator. Eu também acompanho, então, no 135, por unanimidade de votos, conhecer do recurso no mérito, dar-lhe provimento. Depois teríamos a relatoria da conselheira Rita, mas era recorrente MG Fibras e Resinas Limitada. Ele foi retirado de pauta, primeiramente, por mim, né, Rita, era o caso de ter Foi um pedido meu, né, eu indiquei só o principal e teria o apenso na pauta. O apenso, e aí até por uma questão de economia, até de relatoria, enfim, nós vamos julgar os dois em conjunto. E aí, então, além disso, a Procuradoria pediu a retirada de pauta, porque talvez não tenha dado tempo, ela talvez tenha visto antes de que nós tivéssemos retirado, né? Não lembro exatamente o dia que nós retiramos, mas eu acho, não sei se já estava retirado, mas de qualquer forma, a Fazenda Nacional também pediu a retirada de pauta. E aí, então, depois teríamos o 137 da pauta, que seria de relatoria. Eu posso indicar esse processo para a pauta do mês que vem, que eu já tinha programado. Sim, né? A Fazenda, se for o caso, ela pede de novo a retirada, reitera, porque tinha o outro, né? Ela reitera, aí esse seria o caso. Bom, 137 da pauta seria... ele vai ser, já pode dizer, né? Já podemos dizer aí na decisão, o processo, ele vai ser indicado, aí é a indicação normal, né? Não é aquela automática, é a normal. 137 da pauta seria de relatoria da conselheira Ana Cecília, interessado MP Publicidade Limitada, EPP, também foi retirado de pauta a pedido da PGFN. E agora, então, passamos para o 138 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Cecília, também, recurso da Fazenda Nacional, interessado ao município de Doutora Maria Helena, desculpa, só para fazer uma ressalva, o Maurício disse que acabou a luz na casa dele. Ah, acabou a luz na sua casa, Maurício? Bom, aí eu falei para ele que eu estava vendo ele ali, e ele falou congelado, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, gente, tomar uma decisão aqui, como a parte da tarde... Ele não está se mexendo. Nós não temos nós temos poucos processos, nós poderíamos... de repente, eu estou preocupada assim porque também temos que, daqui a pouco, interromper, né? Daqui 10 minutos, não é isso? Nossa sessão. Isso. E aí faltam dois, só esse do Maurício, esse da conselheira Ana Cecília, e o do conselheiro João Vitor, né? Que aí a gente... É bem fácil meu, tá? Esse 139 é bem fácil. Depois os processos da OI, que seriam até o final da pauta, seriam os meus, foram todos tirados. Mas aí ele não está conseguindo, né? Como eu não sei se isso aí vai demorar, e nós estamos com esse tempo inteiro dele mais o do conselheiro, eu proporia que nós interrompêssemos e retornássemos às 14 ou 13h30, como vocês preferirem. Gente, eu acho melhor a gente voltar às 13h30, porque parece que a gente vai acabar
bem rápido. Bem A gente cedo. também da tarde. A gente já libera à tarde. Vai ser, então, Então, como não é nem ainda, nós temos, aí ficaria um tempo curto talvez para os dois. Então, olha, vamos fazer o seguinte, vamos agora interromper, retornamos 13h30, fazemos esses processos ainda, e aí seguimos na pauta, que são só, na pauta da tarde, nós temos, com as retiradas, temos 8 processos. E aí, com esses 2, são 10 processos, não é isso? Correto. E aí, eu acho que nós conseguimos. Vamos fazer assim? Combinado. Então, por favor, apoio, poderia interromper.